limitação na amplitude do movimento. Não tem uma limitação física, no sentido de ter uma lesão que ele não consegue esticar, mas é uma limitação funcional. A dor é tão intensa que ele praticamente não vai conseguir mover aquela articulação. Geralmente, é uma articulação que vai estar com sinais flogísticos bem claros, ela vai ser quente, ela vai estar mais avermelhada, ela vai estar túrgida, inchada, porque eu tenho geralmente derrame articular de grande volume. A febre, ela é bastante comum, ela é até 70% dos casos, mas nos pacientes imunossuprimidos ou idosos ela pode estar menos frequente. E é o que a gente falou sobre a limitação funcional importante, o paciente quase não consegue mexer. E geralmente o paciente vai ter bacteremia, quando a gente vai fazer hemocultura, até metade dos casos a minha hemocultura também pode estar positiva. Quem eu tenho que ter que tomar cuidado, seja porque tem maior risco, ou seja porque a clínica pode ser um pouquinho diferente. São os neonatos que podem ter artrite séptica, menos comum, mas é possível. Neles o quadril é mais comum do que o joelho, e neles a febre é mais incomum, eles não vão fazer tanta febre. Também é uma emergência. E nesse caso, geralmente é o Staphylococcus aureus o principal micro-organismo relacionado. Nos idosos, eu não vou ter aquela clínica exuberante, eu não vou fazer tanta febre, a leucocitose pode não estar presente, a febre, como a gente falou, pode não estar também tão presente. Então, ele pode se manifestar de uma maneira mais branda. Já a artrite em pacientes com prótese, geralmente mecânica, ela pode ser um pouquinho mais crônica ou subaguda, e ela pode ter um eritema ali já perto da incisão. E geralmente, às vezes, o joelho não fica tão quente. E nos pacientes imunossuprimidos, eu já posso, ao invés de fazer uma junta só, como ele tem uma imunidade mais reduzida, ele pode ter um risco aumentado para fazer mais de uma articulação. Pode fazer uma oligoartrite ou uma poliartrite. Mas o mais comum quase sempre é monoartrite aguda, com sinais flogísticos intensos, febre, e a maioria dos pacientes vai fazer leucocitose. Isso tem que estar gravado para vocês. Quais são os sinais de alarme? Se eu tenho um paciente que tem uma porta de entrada detectável, ele utiliza algum dispositivo intravenoso, ele tem algum catéter, ele tem uma ferida já, ou se eu tenho, na hora lá que eu fiz a minha investigação, e eu vi que é por Staphylococcus aureus, gente, eu tenho que fazer um ecocardiograma, porque essa minha artrite pode ter relação com uma endocardite infecciosa. Então, é um sinal de alarme importante se eu identifico Staphylococcus aureus. E a poliartrite séptica, que é muito comum, eu ter múltiplas articulações por artrite séptica. É muito incomum e ela tem uma mortalidade bem maior. A artrite séptica habitual, ela não tem uma mortalidade tão grande. Pode ter, porque ela pode evoluir para sepsis. Mas ela tem uma morbidade maior. Ela é mais sequelar. Ela pode alterar mais a qualidade de vida e restringir ali, a funcionalidade do paciente. Mas essas são as características principais. Lembrar muito do Streptococcus, do Staphylococcus aureus e lembrar dos bacilos gram-negativos não fermentadores, como principais agentes relacionados a essa infecção. Aqui o destaque que a gente tem as principais características clínicas. Então, aqui é um exemplo visual, gente, que a gente conversou. Olha os sinais flogísticos do meu paciente. Olha aqui o edema não está tão visível, mas dá para ver um pouquinho. Olha o eritema, quando a gente vai tocar nessa articulação, ela está bem quente. Aqui são outras visualizações. Aqui, geralmente, nesse caso específico, não dá para dizer se esse processo cirúrgico foi pré ou foi pós, infecção, mas são formas de apresentação de artrite séptica que vocês podem encontrar muito facilmente na vida de vocês. Então, é muito importante gravar. E aqui a gente já falou da artrite séptica não gonocócica, né, que é aquela artrite séptica mais de emergência, mas na nossa situação atual, no Brasil, a gente está vivendo um momento em que a população, principalmente o adulto jovem, não tem tido tanta proteção nas relações sexuais. Então, a gente tem visto um aumento nos casos de artrite séptica gonocócica, que ela, como a gente falou, ela é causada pela Neisseria, né? E ela pode fazer essa infecção geralmente disseminada. A Neisseria, ela é transmitida por relação sexual não protegida, por mucosa, certo? E ela pode ali tanto se depositar diretamente, causando a infecção direta da articulação, como hoje se suspeita que parte da artrite gonocócica, ela pode também por ser uma manifestação por deposição de imunocomplexo, ou seja, eu tive a minha infecção, eu tenho meu antígeno, ele se liga ao anticorpo, e a própria formação desse imunocomplexo, ele pode se depositar na articulação também, fazendo uma inflamação indireta.
tanto por invasão do próprio micro-organismo, como por esse efeito imune mesmo da formação de imunocomplexos. E ela tem duas fases principais, que isso é muito importante a gente gravar, que são essas formas clássicas. A primeira é a que está descrito bem aqui, que é a primeira fase, que a gente chama bacterêmica, é onde eu estou tendo uma disseminação hematogênica muito grande, eu estou tendo muito da minha Neisseria ali no meu sistema, e ela pode estar se depositando tanto em articulações, como cutâneo, como também em mucosas. E ela tem uma tríade principal, e essa tríade é composta pelo quê? Pelo envolvimento articular, pelas tenossinovite e pelas lesões cutâneas. Doutora, como é que é meu envolvimento articular? Geralmente é uma óligo, 3 a 4 articulações, podendo ser mais. Oligoartrite migratória, ou seja, ela pode ir mudando ou ela pode ir adicionando, ela pode ser aditiva ou migratória. Então, geralmente o paciente gosta muito de pegar punhos, pegar cotovelo, mas pode envolver articulações de joelho, tornozelos. E ela pode ser aditiva ou migratória. Então, ele destaca aqui joelho, tornozelo e punho. Geralmente tem tenossinovite, ou seja, não é uma inflamação só da articulação. Por exemplo, a gente vai ver uma foto sobre. Aqui a gente tem os tendões flexores e extensores dos dedos, e eu posso ter uma inflamação dessa região desses meus tendões associada à inflamação da articulação. Então, aqui ele traz principalmente os tendões flexores dos dedos como os mais comuns. E eu posso fazer lesões cutâneas, não são obrigatórias, mas podem acontecer, como pústulas, máculas hemorrágicas ou vesículas, geralmente nas extremidades. É comum até achar ali elas nas regiões palmares e regiões plantares dos pés. A hemocultura, doutora, ela tem uma positividade não tão alta, geralmente 20 a 30%, e geralmente quando eu vou ver meu estudo ali do meu líquido sinovial, minha cultura não vem positiva. Por isso, diferente da primeira artrite que a gente falou, a artrite gonocócica, geralmente eu não faço artrocentese, eu não faço avaliação do líquido sinovial, porque ele muitas vezes, na maioria, ele vem negativo. A gente prefere como? A gente prefere identificar o, a aneisséria por meio da avaliação dos meus sítios de mucosa, principalmente cervical e uretral, que a gente vai falar já já. Então, a gente tem essa primeira fase, né, que é uma fase mais sistêmica, e depois ele pode evoluir, se não tratado, para uma fase supurativa, na qual aquela minha bactéria que estava disseminada, ela pode ali ir se localizar de uma maneira mais local, numa articulação só, fazendo uma artrite séptica bem purulenta. É menos comum, mas pode acontecer. Essa segunda fase supurativa, ela geralmente é mono ou uma oligoartrite franca, e ela tem um derrame importante, geralmente o derrame, quando a gente vai retirar o líquido, ele é bem purulento. As articulações que mais comum evoluir para a forma supurativa são os joelhos, os punhos e os tornozelos, e nesse caso, como eu tenho uma aglomeração maior da neisseria dentro da articulação, a cultura do líquido sinovial, ela pode vir mais frequentemente positiva, certo? E aí, a gente sabe que essas são as duas formas clássicas principais. Já já a gente vai mostrar umas fotos. Eu tenho que ver e revisar. Quem eu vou pensar, doutora? Na artrite gonocócica pela Neisseria. Eu vou pensar, como a gente falou, adulto, jovem, sexualmente ativo. A faixa ali de 15 a 35 anos. As mulheres são muito mais comuns do que os homens, porque relação com o ciclo menstrual acontece uma alcalinização do meu canal vaginal, favorecendo com que essa bactéria consiga ascender e gerar a infecção e a artrite séptica. E existe uma relação íntima com deficiência do complemento do nosso sistema imune com risco aumentado. Então, por exemplo, meus pacientes com lúpus, por terem um consumo de complemento, eles vão ter um risco muito mais elevado de infecção pela artrite gonocócica, porque eles perdem esse complemento, que é uma forma de se proteger contra a Neisseria, e acaba que facilita a infecção por esse micro-organismo. E por último, se o paciente ele já tem uma infecção sexualmente transmissível, ele vai ter um risco aumentado. Então, é hiperativo. Se eu me deparei, eu estou com um caso que ou eu estou em alta suspeita de artrite gonocócica, ou eu confirmei, é obrigatório que seja feita investigação de demais doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a clamídia, como a hepatite B, hepatite C, então é sempre muito importante. E, doutora, como é que eu fecho o meu diagnóstico de artrite gonocócica? Geralmente é o que a gente falou, eu vou fazer a cultura. A cultura do líquido sinovial, ela é sempre positiva? Não. Nesse caso, ela é mais
comum de vir negativa. Então, eu tento fazer a cultura de múltiplos sítios, tentando ver no sítio da cervice da mulher, ali no meato uretral, se for na mulher ou no homem. Eu posso fazer a cultura de orofaringe também, e eu posso fazer a cultura do líquido sinovial, sabendo que a do líquido sinovial, mesmo com a infecção, ela pode vir negativa. Hoje em dia, existe um exame de PCR no Brasil. Ele não é tão comum, é mais difícil de ser feito. Mas para um PCR para a Neisseria, para a gente poder identificar via reação de cadeia polimerase. E, geralmente, a gente pode ter ali a cultura do líquido sinovial positivo ou não. E, doutora, me deparei diante de uma artrite gonocócica, o que que eu faço? Como é que eu trato? Praticamente sempre, meus pacientes. Olhei esse quadro, que a gente pode tratar tanto se a gente confirmar, ou se eu tenho alta suspeita, eu posso tratar já empiricamente. Então, geralmente, a gente tem que fazer a ceftriaxona, 1 grama por dia, de 24 em 24 horas. Ele pode ser tanto intravenoso, eu posso fazer no meu paciente internado, como eu posso fazer intramuscular. Então, hoje em dia, se você precisar, você consegue ir lá na farmácia fazer a ceftriaxona com a aplicação na própria farmácia. Muitas vezes eu vou associar também a minha azitromicina para ampliar ali a minha cobertura e principalmente se eu suspeito de clamídia, eu posso associar a azitromicina com a doxaciclina. Se eu quero ampliar ali a cobertura para a Neisseria, com também a cobertura para a clamídia. Então, dessa forma, a gente consegue cobrir como um todo, sendo que a ceftriaxona são 7 dias, a azitromicina é 1 grama, dose única, e a doxaciclina, se eu opto ou por entrar no lugar da azitromicina, que é uma opção caso eu tenha uma alergia ou não tenha disponibilidade, ou se eu quero ampliar a cobertura para a clamídia, eu posso associar a doxaciclina 100 miligramas por 7 dias também. Então, aqui é a base, gente, prova de residência, a maioria das provas, quando a gente aborda a artrite séptica gonocócica, é muito importante a gente compreender o tratamento indicado para esses pacientes. Porque eu tratando, se lembra que a gente viu sobre a questão das sequelas, a gente consegue prevenir o desenvolvimento das sequelas da artrite séptica. Então, esse aqui é um caso de vida real, é um caso da minha residência lá em Fortaleza, no qual aqui essa não é tão visível, mas o paciente nesse caso tinha uma artrite do punho. Então, na hora que eu palpei, a gente viu sinovite dessa artrite. E aqui tá dando para ver um pouquinho que essa região do dorso da mão do paciente também estava inflamado. Então, nesse caso, o paciente tinha uma tenossinovite associada. Esse paciente não aguentava mal eu tocar na mão dele, de tanta dor que ele sentia. E essa aqui está muito mais visível. Olha aqui como o dorso da mão do meu paciente está bem inchado, altamente doloroso, é muito limitante o movimento, e eu tenho uma inflamação tanto da articulação, como eu também tenho uma inflamação dos tendões, né? A tenossinovite, certo? Esse aqui também é um caso da literatura, que demonstra principalmente o que a gente falou das tenossinovites associadas à artrite. E até agora, ficou alguma dúvida, gente? Que acaba que quem tiver pode tanto tem um jeitozinho de levantar a mão ou me interromper. Até o momento, ficou alguma dúvida em relação à artrite gonocócica e à não gonocócica? Eu acho que tá tudo certo, né? Podem me interromper qualquer coisa. E aqui, isso aqui é uma colinha super boa para a vida, para a prática de vocês, principalmente quando vocês forem médicos, e também até para a prova de residência, quando vocês saírem da faculdade, ou até questões durante a própria faculdade, sobre análise do líquido sinovial. Então, o líquido sinovial é o nosso líquido que tem dentro da articulação, e é onde eu posso investigar para descobrir se meu paciente tem ou não artrite séptica. O que que tem que gravar? Se é uma artrite séptica não gonocócica, se eu estou suspeitando, monoartrite, inchaço, calor local e aquele edema importante. Tem que fazer a artrocentese, é obrigatória, porque eu preciso analisar o risco de destruição é importante, então eu vou fazer a análise do líquido sinovial. Agora, se eu tenho uma maior suspeita de uma artrite gonocócica pela Neisseria, oligoartrite, tendinossinovite, eu não tenho obrigatoriedade da análise do líquido sinovial. Isso que vocês têm que gravar. E aqui a gente tem algumas comparações. Quando é que eu vou pensar em infecção? Na artrite séptica. Quando eu tenho meu líquido sinovial, eu peguei lá, peguei a seringa,
peguei ali aquela articulação e aspirei aquele líquido. Eu vou pegar e vou mandar para o laboratório. Primeira coisa que eu avalio, aspecto. Eu vou ver se ele normal, ele está clarinho. Cor de ascite, gente. Cor de xixi, é um líquido transparente mais amarelado. Na infecção, ele vai estar purulento, vai estar opaco. Quando eu vou ver a minha celularidade total, eu tenho um aumento principalmente de leucócitos, e na séptica, ele é acima de 50 mil polimorfos nucleares, principalmente. E ele geralmente é acima de 50, mas na maioria dos pacientes ele fica ali acima de 100 mil. Então, eu vou mandar lá para o laboratório, eu peço as celularidades totais e frações. Quando eu vou ver a celularidade total dos leucócitos está acima de 50 mil ou de 100 mil, e quando eu for analisar meus grupos celulares, eu vou ver um predomínio de maior de 90% dos polimorfos nucleares. A glicose, por ser uma infecção, ela vai estar consumida, e minhas proteínas vão estar aumentadas, elas vão estar elevadas. E o lactato, gente, geralmente vai estar elevado. Então, gravar. Se eu for fazer análise do meu líquido sinovial, eu tenho que ver o aspecto, eu tenho que pedir celularidade, eu tenho que pedir cultura, que a gente conversou, e muitas vezes eu posso pedir a coloração do gram, porque eu já consigo saber se ele está infectado por um micro-organismo gram positivo ou micro-organismo gram negativo. Então, já consigo direcionar um pouquinho mais a minha antibiótico terapia. E aí a gente falou aqui sobre a cultura do níquel sinovial. Em bactérias piogênicas, que é a artrite séptica não gonocócica, a positividade é de 70% a 95%. Portanto, o exame padrão ouro. E aí, a hemocultura pode ser positiva mais ou menos só ali em 50%. Então, sempre eu vou tentar realizar análise do líquido sinovial. E aqui é só de maneira rapidinha a gente falar das principais doenças que podem imitar a artrite séptica, podem se manifestar de maneira similar. Então, uma gota descompensada, uma crise de gota, uma crise da doença relacionada ao cálcio, pode gerar, só que geralmente quando a gente vai ver os leucócitos, eles não estão tão elevados lá no meu líquido sinovial. Eu posso ter a síndrome de Reiter, que é uma artrite reativa, um processo infeccioso, que na maioria das vezes o processo infeccioso não é intraarticular, ele é sistêmico, mas a reação inflamatória ao processo infeccioso causa uma artrite. Então, geralmente, a minha cultura do líquido sinovial é negativa, tá? A artrite reumatoide exacerbada pode fazer uma monoartrite, mas lembrando, os leucócitos vão estar menos de 50 mil, porque não é infeccioso. Hemartrose, que já é quando eu tenho alguma discrasia sanguínea, que vai fazer com que eu tenha um acúmulo de sangue dentro da minha sinove, então, ou eu tive um trauma, ou eu tenho ali uma coagulopatia, que eu tenho esse risco aumentado de sangramento, bursites sépticas e artrites virais também. São doenças que podem se apresentar muito similares à artrite séptica. Então, é só para a gente entender que, na maioria das vezes mas às vezes pode não ser. Principalmente naquele paciente que você suspeitou de artrite séptica, tratou e o paciente não está melhorando. Então, aí você tem que, assim, às vezes parar e reanalisar. Será que eu estou tratando corretamente? Será que esse diagnóstico está correto? Deixa eu ver se não é algum desses diagnósticos diferenciais que podem se manifestar de maneira muito similar. E aqui, para a gente vir também falando sobre aquela primeira artrite séptica, que é a não gonocócica, sobre antibiótico terapia. Aqui, idealmente, a gente vai preferir fazer dirigido, ou dirigido pela cultura, ou dirigido pelo menos pela coloração do grã. Então, se eu tenho um grã positivo em cachos, que é o estafilococcus principalmente, aqui no Brasil a gente opta principalmente pela oxacilina. Nos Estados Unidos, como eles têm uma quantidade de massa muito elevada, lá eles têm uma incidência muito aumentada, praticamente lá eles começam com a vancomycin. No Brasil, eu posso começar com oxa. Se é um paciente que não foi hospitalizado recente, se é um paciente que não é dialítico, ele não tem acesso venoso central, eu posso começar com oxacilina. Mas se eu tenho alguma coisa que eu penso em massa, aí a gente já pode iniciar com tratamento com a vancomycin. Se eu tenho se eu tenho gram positivos na forma desses cocos em cadeia, eu tenho streptococcus, aí eu posso dar preferência por tratamento com a penicilina G, cristalina, ou ampicilina no tratamento. Se na minha coloração lá, que a gente fez do líquido sinovial, eu me deparei com bacilos gram-negativos, não fermentadores, eu já prefiro ali fazer a ceftriaxona ou a piperacillina mais o tazobactam. Se eu não sei o grão, eu não sei qual é a coloração, eu não sei qual é o tipo de grão, se é positivo ou negativo, eu tento fazer mais amplo
a minha cobertura bacteriana. Eu geralmente associo vancomicina mais ceftriaxona, até o resultado da minha cultura. Se ela vem negativa para massa, eu posso até retirar minha vancomicina, mas se eu não consigo ter uma cultura, eu vou fazer uma antibiótico terapia bem ampla, com cobertura bem ampla, para pegar tanto as bactérias gram-positivas como negativas e a metaciclina resistente. E geralmente, doutor, o tempo de tratamento. Você lembra quando a gente falou que é uma doença altamente com a morbidade elevada? Ela é altamente limitante se a gente não tratar, é um tempo um pouquinho mais prolongado. Então, se a gente suspeita de Staphylococcus aureus, o tempo de tratamento é pelo menos 3 a 4 semanas. Streptococcus, 2 semanas, bacilos gram-negativos não fermentadores, 3 a 4. Mas se eu tenho uma melhora, se meu paciente já reduziu o líquido, ele melhorou, eu fiz ali a avaliação cirúrgica, ele teve uma boa resposta, eu posso transicionar para antibiótico terapia via oral, tá bom? Se boa resposta clínica. Importante, doutora, sobre a abordagem, seja a artrocentese, que é a aspiração com a seringa, ou a cirurgia. A artrocentese aspirativa, eu vou fazer praticamente 100% dos meus pacientes, principalmente se for não gonocócica. Se for gonocócica, talvez eu não precise fazer. Mas é gonocócica, eu vou aspirar pelo menos uma vez. A literatura traz a indicação da aspiração diária. Prática de vida real, eu aspiro para investigar, caracterizo o agente infeccioso, eu já vou seguir com o tratamento e vou aspirar novamente se recoletou o líquido ou se não está melhorando com o tratamento. Doutora, quem que eu vou operar? Quem eu vou abrir, seja na cirurgia padrão, seja por videocirurgia, quem que eu vou abrir e vou lavar? Principalmente as articulações como ombro e joelhos, porque são articulações grandes, geralmente fazem infecções graves, e pode evoluir com sequela que pode limitar. Então, quase 100% dos casos eu vou aspirar, mas depois eu mando meu paciente para fazer uma lavagem cirúrgica e desbridamento. E principalmente se eu não consigo aspirar, aí mais um motivo para a gente precisar ir para artroscopia com lavagem. A artrotomia aberta, que é aquela cirurgia mais ampla, que eu abro ali de maneira convencional na cirurgia para fazer uma limpeza bem profunda, é o quadril. Por quê? O quadril, ele tem um risco de sequela absurdo. E é muitas vezes, quase sempre na infecção na artrite séptica de quadril, o paciente evolui com artrose grave secundária. Então, teve uma artrite séptica de quadril, você vai indicar a abordagem cirúrgica com a artrotomia aberta. O ombro, se eu não conseguir entrar por vídeo, ou eu nunca consegui drenar esse ombro, eu posso fazer cirurgia aberta. E geralmente a artrite em prótese eu preciso reabordar, às vezes eu preciso tirar a prótese se eu suspeito que ela possa ter sido foco infeccioso. Como é que eu vou acompanhar, doutora, quem está investigando, quem está tratando a artrite séptica? Vou acompanhar com PCR, geralmente ele costuma ser elevado, ele tem que ter uma queda de pelo menos 50% em 72 horas para considerar uma resposta adequada. Eu sempre vou fazer a reavaliação clínica e eu posso ficar considerando ali a reavaliação do líquido sinovial conforme a minha opinião médica. A literatura traz 24, 48 horas, mas na prática um pouquinho não é tão feito assim de 24, 48 horas. E como a gente falou previamente, pacientes com infecção que eu comprovei a presença do Staphylococcus aureus, eu preciso fazer eco, eu preciso descartar endocardite infecciosa. E eu vou pedir para aquele meu paciente repousar aquela articulação até uma melhora, porque é uma articulação que está sofrendo um processo inflamatório, uma destruição mais intensa, né? Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter. Então, deu para entender, gente? Eu acho que de uma maneira geral, essa parte das artrites infecciosas, gonocócica e não gonocócica. É, doutora. Doutora, eu tenho uma dúvida. Então, acho que o Emerson falou primeiro, ele pode perguntar e depois, não sei se o Príncipe quer perguntar também. Pode perguntar, né? Doutora, eu fiquei na dúvida em relação em parte de monitoramento dessa artrite séptica, que é gonocócica ou Uhum. não gonocócica. Eu poderia solicitar também negócio lá do VHS, que é velocidade de hemossedimentação, entraria, junto com o PCR? Pode. Qual é o problema do VHS? Ela é uma resposta inflamatória mais tardia. Então, muitas vezes ela vai estar elevado diante de uma infecção, só que ela demora para cair, ela demora para reduzir o VHS. Então, eu posso ter uma artrite séptica em melhora e ainda manter um VHS um pouquinho alto. Por isso que eu prefiro o PCR, por quê? Porque ele costuma, como ele é uma prova inflamatória de fase aguda, ele é mais volátil. Se eu estou muito inflamada, ele sobe muito, e conforme eu tenho uma boa resposta ao tratamento, ele cai mais rápido. Então, por isso que o VHS não entra tanto.
Ele pode estar elevado sim, só que ele pode demorar para cair e você pode acabar confundindo e achando que ele não está melhorando da infecção. Entendi, Então, assim, eu prefiro o PCR do que o VHS, por causa disso. entendi. Obrigado. Nada, mais alguma pergunta? Não, doutora, tá tudo certo. Tá ótimo. Então, agora a gente vai para uma parte também muito interessante. Eu, Emanuele, pessoalmente, acho muito interessante o tratamento da febre reumática. E, assim, acaba que muitas literaturas trazem que ela está em redução de incidência, de prevalência de febre reumática, mas, na verdade, pelo menos na nossa região norte, ainda tem apresentado uma incidência muito elevada. Ela é uma doença que ela tem uma relação muito grande com o nível socioeconômico, com aglomerações, com aquela questão econômica mais reduzida, com pacientes que moram múltiplas famílias num ambiente só, aumenta o risco de infecção. Então, infelizmente, na região norte do Brasil, no Brasil como um todo, por ainda ser um país em desenvolvimento, ainda nós temos uma incidência elevada. E por isso a gente ainda tem muitas sequelas de febre reumática sendo manejadas pela especialidade da cardiologia, tá bom? Então, febre reumática, gente, o que que ela é e qual é a sua epidemiologia? Então, por definição, ela é uma doença inflamatória sistêmica, não supurativa, que ela é desencadeada pela resposta imune anormal, ou seja, uma resposta imune não saudável, pós uma infecção faringotonsilar pelo Streptococcus pyogenes, ou beta-hemolítico do grupo A. Ou seja, gente, febre reumática não é por uma lesão infecciosa bacteriana direta, não tem uma relação direta com a bactéria, que é a bactéria que está causando a lesão. É uma doença que dá pela inflamação exacerbada, desencadeada pelo Streptococcus. Por quê? Porque o que ele usa, a proteína que ele utiliza ali da membrana da minha bactéria, ela é muito similar a uma proteína M que ela é presente em várias estruturas no nosso corpo, da miosina, da tirosina, que estruturas que estão presentes no nosso coração, nas nossas articulações, ali presença também nos núcleos da base, por isso que o paciente apresenta essas alterações, que é na tentativa do corpo responder contra aquela infecção, ele acaba que ataca essas outras estruturas pela similaridade molecular que elas apresentam com estruturas do próprio corpo. Por isso que ela acaba desencadeando. Então, a base desse problema é o que a gente chama de mimetismo molecular, que na tentativa de resposta ela acaba fazendo essa doença inflamatória ser exacerbada. Então, a gente ainda tem pelo menos 470 mil novos casos por ano, uma estimativa da OMS, e a gente também atualmente tem uma estimativa de maior ou igual a mais ou menos 39 milhões de pessoas portadoras de doença cardíaca reumática, o que é algo que traz muita comorbidade, aumenta a mortalidade, aumenta a indicação de troca valvar, aumenta a indicação de transplante cardíaco também. Gente, ela é uma doença comum da criança e do adolescente. Ela ocorre ali de incidência ali por volta de 5 a 14 anos. Aquele paciente da faixa etária escolar, aquele paciente que vai e todo mundo conhece o seu próprio filho, ou um irmão, ou um sobrinho que viu que quando está naquela época de estudo de escola, fica o tempo inteiro pegando gripe, porque é um local onde a gente interage muito e acaba tendo um maior contato com essas bactérias, né? E ela é uma doença que tem uma morbidade importante, então ela é uma doença que causa aí, pelo menos mundialmente, maior aí do que umas 233 mil mortes por ano pela doença cardíaca secundária à febre reumática. Então, ela atualmente está mais rara em países desenvolvidos, porém, alguns países desenvolvidos têm o que a gente chama de bolsões de pobreza, ou seja, são regiões geográficas no qual a gente tem uma população muito pobre e dentro daquela região a incidência dessa doença pode se aumentar. No Brasil, como a gente conversou, ainda é super comum. E aquela patogênese que a gente falou um pouquinho agora previamente, que é o mimetismo molecular. Eu tenho uma infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, e ele identifica principalmente ali aquela proteína M ou outras estruturas ali da minha membrana da minha bactéria. E aí eu identifico, eu reconheço ali pelo meu complexo de histocompatibilidade, e eu vou ali induzir uma resposta, geralmente humoral, mediada por anticorpos, direcionados àquela bactéria. Só que o que acontece? Na forma de gerar esses anticorpos contra essa proteína M do Streptococcus, eu acabo que ataco estruturas que tenham essas estruturas assim proteicas similares à proteína M.
Então, esses epítopos da proteína cruzam e eles acabam sendo similar à miosina cardíaca, à tropomiosina, à laminina e estruturas das válvulas cardíacas entre outros locais. Então, ele, por esse mimetismo, ele acaba gerando esse dano. Então, por consequência de todo esse processo, eu acabo gerando uma inflamação cardíaca, uma inflamação por artrite, uma inflamação por coreia, eritema, nódulos subcutâneos, esses achados da própria doença. Doutora, então todo mundo que entrar em contato com Streptococcus vai ter febre reumática? Não. Por quê? Eu preciso ter a predisposição genética para a resposta imune exacerbada. Então, não tem quem quer, tem quem pode. O fator ali ambiental da exposição é muito importante, mas eu preciso ter a carga genética do erro, a carga genética que aumenta o risco de você se infectar. Então, ali ele relata algumas alterações genéticas, que é a presença desse HLA-DR7, DR53, que isso é uma coisa muito profunda. Mas é entender, gente, que eu preciso ter o risco genético. Se eu não tiver o risco, eu não vou desenvolver febre reumática. Mesmo eu entrando em contato 50 milhões de vezes com o Streptococcus, mas se eu tenho a carga genética, geralmente ela é poligênica, ela não é um gene só, se eu entrar em contato, aí eu posso desenvolver essa resposta imune anormal. Então, isso aqui é do livro da Sociedade Brasileira, somente resumindo um pouquinho sobre esse processo. Eu tenho essas cepas reumatogênicas do Streptococcus do grupo A, elas vão entrar em contato no hospedeiro suscetível, que é o que a gente falou, e isso vai gerar uma resposta imune cruzada, humoral e celular, contra a estrutura da bactéria e contra o próprio corpo, isso gerando as inflamações nos órgãos. E, por consequência, isso gera a febre reumática aguda, que no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu estado agudo. Então, gente, não é. Eu tenho uma criança com uma poliartrite, é febre reumática. Nem sempre. Eu tenho que ver se ela tem os critérios mínimos. Então, atualmente, a gente usa os critérios de Jones, que foram revisados em 2015, e que ele tem critérios maiores e critérios menores. Dos maiores, nós temos a cardite, que pode ser clínica, presença do sopro e sintomas cardiológicos, ou pode ser subclínica, quando eu tenho uma clínica normal, mas eu já vejo alteração no eco. A presença de artrite, que como é que funciona a artrite? É uma poliartrite migratória, ela fica mudando, sempre mais do que 2 articulações, se eu considero em população de baixo risco, e se for em população de alto risco, eu considero ali monoartrite também. Ela é uma artrite mais subaguda para aguda, então ela dura pelo menos de 4 semanas, e ela é muito, muito, muito dolorosa. E os pacientes costumam ter uma ótima resposta com anti-inflamatório. Menos comum, mas também critério maior, é a coreia de Sydenham, que é uma alteração que está relacionada quando eu tenho uma inflamação direcionada aos meus núcleos da base, provocando esses movimentos involuntários, hipotonia, labilidade emocional, e ela já tem um período de latência. Eu posso ter entrado em contato com a bactéria hoje, a minha coreia pode aparecer em até 2 a 4 meses. E observação que eu até destaquei aqui, ela tem uma associação muito grande com a cardite. Então, se você tem um paciente com suspeita de febre reumática e ele apresentou achados de coreia, é importante que você investigue, vá buscar se o paciente não tem uma cardite subclínica, porque é muito associado. O eritema marginado, que é uma lesão cutânea que a gente vai mostrar já já, que é uma lesão anular, evanescente, não pruriginosa, que tem um centro mais pálido. E os nódulos cutâneos também, geralmente são indolores, e eles são sobre as proeminências ósseas. E os critérios menores, doutora, quais são? Febre maior ou igual a 38, o VHS, que a gente tinha falado lá na infecção, aqui ele entra, porque é uma doença mais subaguda crônica, geralmente ele é bem elevado, o VHS 60, o PCR geralmente maior que 3. Posso ter alterações também no elétron, prolongamento do intervalo PR. E a artralgia, quando eu só tenho dor sem inflamação, ela entra como critério menor, não entra no critério maior que eu tenho que ter artrite. E leucocitose também. Então, doutora, como é que eu fecho o diagnóstico pelos critérios? É 2 critérios maiores ou um critério maior mais 2 menores. Isso associado ao quê? A evidência que eu tive contato com o Streptococcus, que já já a gente vai falar. Mas eu preciso ter a presença dos critérios, tá bom? Então, aí só para a gente dizer, eu acho que vai ter já já no final, sobre os exames para investigação. Então, no final a gente vai falar sobre o aslo e as outras opções. Aqui entra um fator que é importantíssimo na nossa prática, que é a cardite reumática. É um fator determinante para eu saber se essa é uma febre reumática mais complexa, mais de maior risco, ou se é uma febre reumática com menos risco para morbidades e mortalidade no futuro.
Então, a cardite clínica é quase todo mundo que vai ter envolvimento cardíaco tem com sintomas, então vai ter sopro, geralmente um sopro alocisstólico, mais perceptível aqui nos focos da base, do coração, mas eu posso ter ali até 18% dos pacientes com um exame físico normal e com um ecocardiograma alterado. Então, eu, Emanuele, se eu estou diante de um paciente com febre reumática, com a evidência de contato, com os critérios, mesmo sem sintomas, eu, Emanuele, eu peço o ecocardiograma. Por quê? Por causa do risco de sequela. Eu vou tentar proteger meu paciente para que ele não evolua com uma insuficiência cardíaca. E o principal acometimento da febre reumática no coração é a valvopatia. Então, a minha valvopatia, meu envolvimento da minha válvula cardíaca, e as duas válvulas cardíacas mais acometidas na febre reumática é na ordem mitral, seguida posteriormente pela válvula aórtica. Geralmente, quando a gente se depara com um quadro agudo, meu paciente costuma evoluir com insuficiência das minhas válvulas. Então, a gente viu aqui que a insuficiência mitral é uma das causas mais comuns, 90% dos pacientes podem evoluir com insuficiência mitral, sendo geralmente um sopro alocisstólico mais apical. Posso, de uma maneira, se eu estou evoluindo para um quadro mais prolongado, a gente viu que quadros mais crônicos eu posso evoluir com estenose mitral, certo? Que é uma lesão crônica que se dá depois, de múltiplos ciclos de inflamação. Inflamou, aí recuperou, inflamou, aí recuperou, aí acaba evoluindo com a fibrose dessa minha válvula, tornando ela mais espessa, mais endurecida. Também posso ter o envolvimento da insuficiência aórtica, que ela já é menos prevalente, 20 a 30% dos casos, e eu posso ter a doença também das duas válvulas, né? Que geralmente é um quadro mais grave. E aqui a gente tem alguns critérios que eu acho que para a prática de vocês mesmo não precisam se ater a essa questão desses critérios cardiológicos. Vocês têm que entender do envolvimento cardíaco, tem que entender que ele é comum, que ele pode ser assintomático, eu posso ter envolvimento cardíaco, e gravar as duas principais patologias, as duas principais válvulas que acomete, a válvula mitral e a válvula aórtica. E lembrar que a principal manifestação valvar é a insuficiência mitral. Os critérios ecocardiográficos para a prática, assim, de médico clínico, para vocês, eu acho que isso não é alguma coisa que convém hoje. E aqui é lembrar das outras manifestações, né, que a gente viu, as extraarticulares da febre reumática. Então, a poliartrite, geralmente migratória, mais de membro inferior do que membro superior, e ela é altamente responsível a essa e aos anti-inflamatórios. E geralmente ela não destrói a articulação, ela dói muito, mas ela não deforma. A coreia de Seidemann, que é o que a gente falou, movimentos involuntários, hipotonia, disartria, e ela é mais subaguda, 2 a 4 meses, 1 a 6 meses após a infecção. O eritema imaginado, que são as lesões maculopapulares, anulares, policíclicas, com bordas avermelhadas e centro pálido, e elas são evanescentes. Elas aparecem e somem. Os nódulos subcutâneos, que são aderidos à região ali de face e periósteo, podem ser muito mais comuns em cotovelos, joelhos, processos espinhosos. São geralmente indoluros, certo? E a febre que a gente viu, os sintomas sistêmicos, são muito comuns na infecção aguda. Ele acabou de estar infectado pela bactéria, pelo Streptococcus beta hemolítico do grupo A, e está evoluindo com um processo inflamatório sistêmico. Então, geralmente é febre, taquicardia, mal-estar, sudorese, elevação do PCR e do VHS, e geralmente o paciente pode fazer sintomas agudos de insuficiência cardíaca, tá bom? E a pleurite e pericardite são menos comuns, até 5% dos casos, então não é algo que é tão comum para vocês verem na prática. Então, gente, isso aqui é um exemplo do eritema marginado, certo? São essas lesões de bordas mais avermelhadas, evanescentes, ou seja, elas aparecem e somem, e que tem um centro mais pálido, elas não coçam, tá bom? Não são pruriginosas. E é o que a gente falou, eu tive minha suspeita, eu vi os sintomas clínicos do meu paciente, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar se eu tive evidência de algum contato, ou seja, não é só ter sintomas, eu tenho que ter alguma comprovação de que eu fui exposto ao Streptococcus. Na prática, que a gente usa na vida real, o ASLO, certo? É o que a gente tem muito acessível, aqui em Altamira faz, lá no Centro de Apoio Diagnóstico, na HGA faz, quase todos os laboratórios do SUS fazem, laboratórios de particular aí que fazem mesmo. E geralmente a maioria dos laboratórios utiliza como valor de referência maior do que 200 a 400. Então, quer dizer, se eu faço um exame e ele vem com meu título elevado, quer dizer que nos últimas 3, 4 semanas,
o meu paciente, ele entrou em contato com o Streptococcus. Então, eu tenho a evidência e eu tenho que ter as manifestações sistêmicas, articulares e extraarticulares. Na teoria, nós temos outros exames que nos ajudam a confirmar. O anti-DNase B, que ele é um exame também sorológico, que ele nos indica se o paciente teve em contato ou não. No Brasil dá para pedir, na prática não é tão feito. Tem a cultura de orofaringe, inclusive nos Estados Unidos existe como se fosse um teste rápido, uma forma de cultura de orofaringe que você faz ali, faz como se fosse um swab, e ele já demonstra positividade ou não, que é esse teste rápido do antígeno, que é altamente aplicado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, dificilmente. Então, a gente tem os exames de evidência de contato, nós temos as provas inflamatórias, então, a doença que na fase aguda ela vai ter altas provas inflamatórias, o VHS-PCR dela bem elevado, a gente usa para monitorizar a resposta também. No hemograma, na crise, a gente pode ter leucocitose e uma anemia, geralmente de doença inflamatória, que é uma anemia normocítica e normocrômica. E eu posso ter um estado que, se eu já passei da minha fase aguda, eu já tive o contato antes, eu tive uma crise prévia de febre reumática, e agora eu estou num estado de remissão entre as crises, eu posso ter as provas inflamatórias normais. Por isso que elas nos ajudam a monitorizar a resposta, tá bom? E sempre, gente, sempre. Eu estou suspeitando, autossuspeita, confirmei, ou pode ser que meu paciente tenha a febre reumática, eu vou fazer minha avaliação cardíaca, com no mínimo o eletrocardiograma, que ele pode ver o aumento do intervalo PR, que é o bloqueio de primeiro grau. Eu vou quase sempre, se eu puder, eu vou sempre pedir o ecocardiograma para ver se tem alguma alteração das minhas válvulas. E eu posso pedir ali o raio-x para ver se o paciente tem sintomas de cardiomegalia, né, de insuficiência cardíaca congestiva, principalmente. Então, eu queria trazer para vocês, isso aqui é o ecocardiograma de um caso de Altamira, tá? É um menino de 12 ou era 14 anos, eu acho que era 14 anos, que internou com a gente lá no HGA. É 14 porque, inclusive, ficou internado com a gente da clínica médica adulta. E ele estava com um quadro agudo de febre reumática. E olha aí a história, por isso que essa aula é importante. Ele tinha sido suspeito, tinha tido quadro de uma poliartralgia lá, provas inflamatórias elevadas, foi para Teresina, deram um diagnóstico de febre reumática para ele e passaram para ele ficar fazendo tratamento com bezetacil por um ano, só um ano. E aí, o paciente parou o tratamento com a penicilina G-benzatina e interna com quadro agudo de insuficiência cardíaca, com provas inflamatórias extremamente elevadas, com congestão sistêmica, eu não lembro se ele chegou a fazer derrame pulmonar, mas ele fez um quadro de insuficiência cardíaca aguda. E quando foi feito o exame do ecocardiograma, olha aqui que ele já estava com sintomas de alteração crônica, olha, a válvula aórtica espessada, sequela valvar de cardite reumática crônica, apresentando dupla lesão, insuficiência de grau importante e estenose severa com repercussão hemodinâmica, isso num rapaz de 14 anos, um menino. Válvula mitral levemente espessada, apresentando refluxo importante, refluxo de válvula tricúspide, então ele além da válvula aórtica e mitral, que são os mais comuns, ele também tinha envolvimento de tricúspide. Foi um menino que ele internou com a gente teve que pedir TFD para ele ir para Belém, ele foi para o Gaspar Viana e ele teve que fazer uma troca valvar com 14 anos, por causa de febre reumática, porque não orientaram da maneira correta, ele provavelmente ficou exposto, depois que ele interrompeu a penicilina, entrou em contato com a bactéria novamente e fez uma nova inflamação super grave, que ele poderia ter falecido. Graças a Deus foi identificado, foi transferido, fez a troca valvar, ele foi submetido à cirurgia, e ele é de Medicilândia, eu acho que ele já voltou para casa, ele já está bem, operou e já está ótimo. Mas olha o risco, por causa a gente vai falar já já sobre o tempo de tratamento da profilaxia, que é uma coisa muito importante para a gente saber. Então, a gente tem que entender que na fase aguda, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar erradicar a bactéria. Idealmente, quase todo mundo, eu preciso tentar fazer penicilina G-benzatina, que é um antibiótico com maior chance de erradicação da bactéria. Então, se eu tenho alta suspeita, tanto no quadro agudo, eu vou fazer a penicilina G-benzatina. Se meu paciente com maior de 27 quilos, se menor de 27 quilos, ele faz metade da dose. Alternativas são amoxicilina, cefalexina e azitromicina. Se eu tenho uma artrite, eu posso fazer o AS, que a resposta é ótima, certo? E em cardite leve a moderada, eu também geralmente associo o AS.
Quando eu tenho um paciente com cardite grave, por exemplo, daquele menino que a gente atendeu, a gente associa prednisona para tentar controlar esse processo inflamatório da maneira mais importante. Então, associo prednisona 1 a 2 miligramas por quilo, e depois eu tento desmamar prednisona e associar o AS. E eu vou tentar monitorar esse paciente. Então, na fase aguda, eu vou tentar deixar ele em repouso, em leito, internado. Eu faço o tratamento da insuficiência cardíaca conforme se fosse uma insuficiência cardíaca com relação ou não à febre reumática. E aqui ele também traz, se eu tenho sintomas neurológicos, eu posso utilizar o haloperidol ou ácido valproico. E é sempre importante, no diagnóstico, eu tenho um ecocardiograma para poder estar sempre acompanhando e avaliar se meu paciente está tendo melhor ou pior. Esse aqui é do Tratado da Sociedade Brasileira de Reumatologia para manejo da febre reumática, então é um pouquinho do que já foi falado, do que a gente já falou. Aqui ele só descreve um pouquinho melhor o manejo da artrite, descreve um pouquinho melhor o manejo da cardite, lembrando da prednisona e do manejo propriamente dito da insuficiência cardíaca e da coreia de acordo com a gravidade da coreia que o paciente apresenta. Então, isso aqui é só se vocês tiverem interesse de aprofundar um pouquinho mais sobre o manejo. E aí que entra uma coisa importantíssima da gente diante um paciente com febre reumática. Então, identifiquei, saio da fase aguda. É um paciente que ele precisa fazer profilaxia. Por quê? Ele tem a predisposição genética a fazer uma inflamação exacerbada. Se eu não faço profilaxia toda vez que ele entrar em contato com essa bactéria, que é uma das causas mais comuns de faringoamidalite, é uma das mais comuns de todas, todo mundo aqui já deve ter, já deve não, já pegou durante sua vida uma faringoamidalite por Streptococcus. Então, o que a profilaxia secundária faz? Ela vai fazer com que, se caso eu entre em contato novamente com a Streptococcus, eu não vou fazer, eu vou prevenir, eu já vou fazer a profilaxia para que eu não tenha a doença e eu não faça uma nova cardite. E eu não, a cardite é a principal indicação da prevenção, porque é a que traz mais sequela. Tem uma frase muito bacana que eu nem me lembro quem foi que criou, mas é uma frase que eu aprendi durante a residência, que lembra um pouquinho sobre como é que se comporta a febre reumática. Então, a febre reumática, ela lambe a articulação, ou seja, ela faz uma artrite aguda sobre aguda e ela morde o coração. Então, onde a gente tem mais sequela é no coração, por isso a indicação da profilaxia. Então, ela previne os novos episódios de faringotonsilite por Streptococcus e, consequente, ele vai prevenir novos surtos. Eu vou proteger de novas crises inflamatórias, porque a cada crise inflamatória que eu tenho, maior o risco e pior a cardite que o paciente pode ter. Então, sempre, gente, se eu puder fazer, todos os meus pacientes eu vou tentar fazer a penicilina G-benzatina, na dose de 1.200.000 a cada 21 dias, ou seja, ele vai fazer penicilina a cada 21 dias. O prazo a gente vai falar já já. Outras opções são a penicilina V, a amoxicilina e a sulfadiazina, tá bom? E, doutora, quanto tempo eu tenho que fazer? Você lembra que eu falei que aquele menino foi prescrito errado? Então, é no mínimo, gente, no mínimo, se vocês prestarem atenção aqui, até os 21 anos de idade. Se eu fechei o diagnóstico para febre reumática. Doutora, tudo isso? Tudo isso. Por quê? Porque a cardite pode trazer sequelas. Por isso que é muito importante um diagnóstico correto, porque você já pensou, você submeter um paciente a 21 anos de penicilina benzatina a cada 21 dias. Incomoda. Alguém aqui já fez penicilina? O bezetacil é muito doloroso, então você tem que ter certeza sobre o diagnóstico. Se eu tenho uma febre reumática sem envolvimento cardíaco, eu vou fazer quanto tempo da profilaxia? Até 21 anos de idade ou até 5 anos do último surto, da última crise. Como eu escolho, doutora? O que durar mais tempo. Então, se aos 20 anos ele teve um novo surto, nesse novo surto ele não teve piora cardíaca, mesmo sendo até os 21 anos, como vai contar o que vale mais? Se aos 20 ele teve uma nova crise, eu vou fazer pelo menos até os 25 anos, porque vale o que dura mais tempo, tá? Se eu tenho uma febre reumática com cardite prévia, mas uma cardite leve, uma insuficiência mitral leve, sem repercussão, ou uma resolução de uma lesão prévia, eu vou manter até 25 anos, ou até 10 anos do último surto, vale o que cobrir mais. Mas se eu tenho uma febre reumática com lesão valvar residual moderada a grave, eu faço até 40 anos de idade ou pela vida toda. E
Por exemplo, esse nosso paciente, o garotinho de 14 anos de idade, que foi submetido a uma troca valvar, ele operou, ele vai ter que fazer a profilaxia durante a vida toda. Então, essa é a indicação. Por quê? Pelo risco de morbidade e mortalidade que o paciente pode ter. Então, reforçando mais uma vez a necessidade tão importante que a gente tem que ter de um diagnóstico correto, gente. Não é qualquer dor articular em criança que eu vou pensar em febre reumática. E, gente, olha, praticamente impossível eu pensar em febre reumática abrindo num homem, numa mulher adulto, 20, 30, 40 anos. Porque ela começa na infância, ela pode durar até a vida adulta, mas ela tem que começar na infância, porque a gente entra em contato desde cedo com a bactéria. Então, ela tem, para ser a febre reumática, ela tem que surgir ali entre 5 a 15 anos de idade. Tive um diagnóstico de um paciente com febre reumática com 15 anos, mas isso é muito incomum. A maioria das vezes é com menos de 10 anos que a gente consegue fechar o diagnóstico. Certo? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu abranger bastante, bem completo a nossa aulinha. Lembrar sobre que a artrite séptica ela é uma emergência, a gente tem que tratar logo, tem que fazer antibiótico precoce, tem que fazer drenagem precoce para evitar sequela. Lembrar que o Staphylococcus aureus é o principal agente, é o mais comum de todos, da gonocócica e da não gonocócica, e lembrar que no adulto, no jovem, no paciente com comportamento promíscuo, ou seja, no comportamento de múltiplos parceiros sexuais ou de relação sexual não protegida, tem que pensar em sério. Lembrar que líquido sinovial com mais de 50 mil leucócitos ou com mais de 100 mil leucócitos com predomínio de polimorfos, praticamente é pensar que é uma artrite séptica. Lembrar que a febre reumática é uma complicação imunomediada da infecção, não uma sequela direta da infecção, e lembrar dos nossos critérios clínicos para diagnóstico. E lembrar que a profilaxia secundária é obrigatória, gente. Obrigatória para quê? Para a gente prevenir sequela cardíaca. Certo? Então, me digam aí se vocês têm alguma dúvida sobre a febre reumática, sobre a artrite séptica, mas eu acho que deu para a gente falar bastante e conseguir Doutor, entender mais ou menos um pouquinho como funciona. como eu identifico se o paciente teve contato com o Streptococcus? Deixa eu voltar aqui, pelo aquele exame que a gente falou. O asno? Brasil, Altamira, o aslo, certo? O aslo não me confirma febre reumática. O que que o asno me confirma? Eu tive contato. Eu, Emanuele, eu tive uma faringoamidalite semana passada. Eu posso, se eu dosar o aslo agora, posso ter um aslo positivo. Quer dizer que eu tenho febre reumática? Não. Quer dizer que eu tive contato com o Streptococcus beta-hemolite do grupo A. Pronto. Então, para a gente pensar em febre reumática, eu tenho que ter ele ou algum desses outros que está aqui na imagem, só que no Brasil é menos comum, mas são opções. Eu tenho que ter ele mais os critérios. Mas lembrar que eu preciso a identificação e a confirmação de exposição, né, de evidência de contato com estreptococcus, ela é essencial para o diagnóstico. Que mais de dúvidas? Vamos aproveitar. Mais alguma dúvida, gente? Acho que foi, né? Então, eu acho que é uma aula super interessante. Eu vou passar aqui para o nosso colega, para o Prince. Prince, você manda para a professora Tracy também, para mandar para os alunos dela o nosso slide. Tá bom, Eu fico professora. sempre à disposição, tá, gente? Alguma dúvida? Não, professora, a gente só queria agradecer, né, a senhora por essa aula maravilhosa. É um assunto que é bastante ser cobrado, né, nas provas, principalmente a parte de conduta, antibioticoterapia, Uhum. como que faz assim, né? E achei muito interessante, né? Quando a senhora falou lá na parte da artrite gonocócica, ter esse pensamento de pensar em outros sítios também, porque a autocentese pode vir Uhum. negativo, né? São coisas que a gente acaba esquecendo e já pensando em outras condutas, porque a autocentese vem negativa, eu não vou fazer a orofaringe, essas coisas são muito, Uhum. né? Achei muito interessante ter esse olhar clínico, principalmente para nós que estamos começando, a gente ainda não tem esse pensamento sólido para pensar Exato. assim, de repente, vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui. Então, uma E é aula uma das muito coisas que eu falo importante muito para também. quem roda comigo. A gente só vai suspeitar daquilo que a gente conhece.
Se vocês não lembrarem ou não saberem como é que se comporta, como é que é, não vai ter como vocês suspeitarem e saberem diagnosticar. Então, é importante saber o conteúdo clínico agora, porque com certeza, no futuro, ou agora ainda na faculdade, quando vocês tiverem, quem já está rodando na UPA, quem ainda vai rodar, com certeza, quando vocês virem uma artrite séptica agora, ou uma artrite menopáusica, vai falar, meu Deus, é o que a doutora Emanuele falou. Lembrando que nem sempre o paciente é o que minha pessoa falava, nem sempre o paciente lê o livro, né? Então, Uhum. nem sempre vai ser aquele caso claro, aquele caso típico, mas a gente vai ter aquelas suspeitas. Então, se é um caso que parece eu tenho dúvida, eu falo com o meu preceptor lá na UPA, mando mensagem para a doutora Emanuele, ou se eu não consigo ter certeza, mas eu acho que tem a chance, é melhor tratar, porque pode Sim. ter sequela. Se eu não consigo confirmar, mas tá fazendo leucocitose, ele tem a tenossinovite, ele tem a poliartrite, eu tô achando que é melhor tratar. Porque, assim, o mal que vai fazer ali é um risco de uma bactéria mais resistente, mas, assim, um antibiótico, na suspeita ou não, é muito melhor. O risco de sequela é muito melhor, é muito maior do que o risco ali de uma resistência bacteriana. Então, às vezes, é melhor você tratar. Mas a gente sempre fica disponível, assim, eu acho que a gente está com um grupo de preceptores na UPA também, na HGA, assim, muitos colegas muito competentes, então acho que vocês estão muito bem assessorados. E eu sempre falo para todo mundo que roda com a gente, eu fico sempre à disposição para tirar dúvida, porque, assim, isso é uma coisa que vocês vão ver. A gonocócica praticamente não vem para mim, ela vem para vocês na UPA, ela vem vocês no posto de saúde, ela vem para vocês lá no HGA. Dificilmente uma gonocócica ela vai chegar para mim lá no ambulatório. Não vai, porque ela vai procurar emergência porque ela não está aguentando mexer a mão. Então, Uhum. para reforçar a importância de vocês aprenderem esse conteúdo também, do que deixar, o reumático tem que aprender. Esse conteúdo aqui, por isso que eu achei super interessante quando pediram essa aula, porque é prático para vocês, é bom. Então, para a vida vai ser muito bom. Isso. Muito Mas obrigado. agradeço a presença. E eu agradeço também, Emanuele, por essa aula maravilhosa. Eu aprendi muito. E para mim, assim, é muito gratificante, porque vários conteúdos que eu abordo nos meus roteiros, sabe? Eu cobro dos meninos. Streptococcus do grupo A, streptococcus do grupo B, importância do Gram, importância do antibiótico, diferença de penicilina. Então, assim, é muito bom ver que está tudo realmente relacionado. E muito obrigada, foi ótimo. Nada. Por exemplo, a questão da coloração do grão, a gente não dá valor. E às vezes, porque a cultura, a hemocultura, a cultura de líquido sinovial, ela às vezes demora 5, 7 dias para sair. Eu vou esperar 5 a 7 dias para começar o antibiótico? Não. Eu começo se eu não tenho direcionado, eu começo amplo, peço a coloração, porque eu já consigo saber se é gram negativo ou gram positivo, que pode mudar bastante a linha do antibiótico. Então, eu já consigo proteger de uma maneira muito mais eficaz, que a gente isso, colegas médicos esquecem de pedir a coloração do grão, que é um negócio rapidinho. Você olha ali, você vê, bota o reagente e já consegue saber se é um grão positivo ou negativo. Então, assim, é muito prático, é uma aula muito interessante. Você já aborda, eu acho que hoje ajuda a entender o porquê que tem que aprender, o porquê que o mofo às vezes é chato, porque às vezes a parte de infecto é chata, mas é útil, né? No fim das contas, precisa mesmo. É muito importante. É isso aí, muito obrigada. Nada, gente. Boa noite a todos e gostei de ver todo mundo assistindo. É muito bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau.